Estamos na Semana da Economia Criativa aqui na Estácio, em Fortaleza, Ceará. O evento começou na segunda-feira, dia 16 de maio, e irá finalizar na sexta-feira, dia 20 de maio. É samba que vocês querem! É samba que vocês querem! É samba que vocês querem! Viemos conhecer de perto a peça teatral Gota d'Água, uma obra baseada de Chico Buarque e Paulo Pontes. Foi desenvolvida pelos membros do CBPT. Foi um curso fornecido pelo Teatro José de Alencar. Vamos conhecer com a gente? Vai chegar a sua vez. Hoje o Baré, segundo vai Afrodite, estão me preparando um filtro que ele causará cistite, corrimento, caso, sífilis e frigidez. Pessoal, parabéns pela apresentação de vocês, tá certo? Eu me chamo Pedro Igor, essa é a Alessandra. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês em relação ao trabalho que foi apresentado, tá bom? Primeiro, eu queria que vocês apresentassem o grupo, apresentassem o trabalho, falassem um pouco sobre o trabalho que foi apresentado e quais são as ideias que vocês têm para o futuro. Qualquer um, vocês ficam à vontade, um de cada vez. Um de cada vez. Quer começar, Esther? Vou começar. Falar sobre o curso, né? Então, o curso é um curso de princípios básicos que a gente está fazendo e no CPBT, que é um anexo do Teatro José de Alencar. E aí o curso ele é dividido em 4 módulos e essa sketch que a gente apresentou hoje é a conclusão do segundo módulo, né? E o professor, durante o segundo módulo, ele faz algumas... Como é que eu posso dizer? Atividades. Ele dá uns estímulos na gente. Umas provocações. E aí depois ele faz a gente escolher a peça que a gente quer encenar. E aí a ideia principal da peça é que a gente falasse sobre os autores, o contexto histórico em que a peça foi escrita. E se desse, encaixar cenas que a gente achasse que fossem cenas chaves, né? E aí foi isso que a gente fez, e aí a gente teve a ideia de fazer, a gente tem o Saulo, que é o nosso roteirista e diretor, e aí ele deu a ideia da gente fazer, tipo, como se fosse, porque assim, o teatro ele tem essa coisa do conflito, a gente tá sempre trabalhando em cima do conflito, e aí ele falou da gente fazer, além do conflito da peça, um conflito como se a gente fosse um grupo de teatro mesmo, que não sabe se vai ensinar ou não aquela peça. E aí, acabou que o nome do grupo da gente no WhatsApp é As Raparigas de Chico. E aí, a gente tá levando isso muito a sério e a gente se considera As Raparigas de Chico. Massa, muito bom. E o Chico Buarque, ele é um cara multifacetário, né? Um cara que escrevia pra música, pro teatro, escrevia poemas também, escrevia romance. Como é que vocês chegaram nele? Como é que vocês chegaram no Chico, né? Porque o Chico, ele é uma válvula motriz muito do projeto, né? Tanto é que ele não só ele é citado no espetáculo, como ele carrega o seu nome no grupo. Como é que vocês chegaram até ele? Foi assim, quando a gente passou para o segundo módulo, a gente recebeu uma lista da direção do teatro com vários textos de vários autores. Aí entre eles estava o Chico. E aí ele montou os grupos lá aleatoriamente, aí a gente ficou nesse grupo. E aí a gente ficou entre A Casa de Bernarda Alba, do Lorca, Gota d'Água e qual era o outro, gente? Vocês lembram? Bodas de Sangue. Bodas de Sangue, outro do Lorca. Isso. E aí eu fui uma das simpatizantes. Eu, vamos de Chico, brasileira e tal, não sei o que, não sei o que. Aí pronto, a gente escolheu o Chico, foi basicamente assim. Aí depois fomos estudar mais o texto e tal e se apaixonamos. Isso. E aí teve a questão dessa imersão que a gente teve, né? Porque eu ainda não tinha lido a peça, né? É uma peça bem conhecida, mas eu ainda não tinha lido. E a gente juntou esse grupo e, gente, vamos ler, vamos entender a peça, vamos entender o contexto, onde ela foi escrita, entender toda essa história, né? E aí quando você lê, é um choque que você tem, sabe? Assim, é muito profundo, e tem música, é uma coisa que junta muita gente, né? Música é o que anima muita gente. E quando eu comecei a ler, quando eu terminei, eu tava assim no chão, porque é uma peça muito forte, é uma história muito forte, muito potente. E a primeira encenação dela foi com a Bibi Ferreira,
no papel principal, né? Então, assim, não tem essa peça disponibilizada, a gente consegue ter um trecho aqui, um trecho ali de programas que ela participou, mas você consegue sentir toda a força desse espetáculo, né? Você consegue imaginar, da primeira vez quando ele foi encenado, como ele foi forte na época, né? Com essa história. Sobre o processo de criação, como foi a rotina de vocês nesse processo e quanto tempo levou, mais ou menos, uma estimativa que vocês têm? Foi o caos. Resumindo, né? Nossos horários não batiam, né? A gente ficava sempre... Porque alguém precisava fazer uma coisa no horário quando o outro estava disponível. Aí quando o outro estava disponível, o outro tinha alguma coisa para fazer. E a gente sempre tinha essa questão dos horários de cada um. Mas a gente ensaiava como podia, né? Cada um pegava a sua parte, cada um ensaiava sozinho, depois juntava, né? Aquela coisa, faz o tempo, depois a gente junta, né? Muitas vezes a gente ensaiou depois da aula, assim, tipo, ei galera, depois da aula dá certo, é o dia que tá todo mundo, então vamos. Levar um caramba que a gente tava ensaiando num lugar que tava pra cair, mas deu tudo certo, estamos aqui, vivo. E foi uma correria, assim, de montar, porque eu lembro que no grupo a Jade ficava, bora fazer esses ensaios, a gente tá muito atrasado, não sei o quê, o povo já tá ensaiando. É porque basicamente ele passou esse trabalho, assim que a gente entrou no segundo módulo, ele passou esse trabalho. E aí o dia da nossa apresentação era um mês, entendeu? E aí no começo, tipo, formou o grupo, aí a gente meio que ficou disperso assim, fica, tu lê, aí depois tu lê. Resumindo, a gente conversava muito sobre a peça. Nunca faltou palavras, a gente se trocou muita palavra. Acho que veio até uma coisa que a gente se entrosou muito, foi por causa disso. Isso. E roteiro, a gente veio pegar nesse roteiro uma semana antes da apresentação, não foi? Sim. E aí essa semana a gente ensaiou e pronto. Intensamente. Eu acho que a gente foi muito intenso, né, assim, Foi. nessa questão. Por mais que fossem poucos dias de ensaio que a gente teve, foi muito intenso, foi muita entrega. E uma coisa curiosa é que eu acho que a gente ensaiou em vários lugares do teatro, assim, se for pensar, todos os locais que a gente podia ensaiar, a gente ensaiou. Foi no jardim, foi na nossa sala que a gente tem aula, foi em outra sala de dança, sala de música, a gente rodou o teatro todo. A gente ficava numa parte assim que ficava os funcionários passando e a gente lá ensaiando. Até porque quem não conhece o TJA é um mundo, né? Tem o Boca Rica, tem o Foyer, né? Ele é um universo lá que você vai entrando. E essa ligação com o teatro, eu acredito que ela é muito forte, muito potente. Eu acho que uma coisa é você ensaiar, eu acredito, né? Que uma coisa é você ensaiar lá com as portas fechadas, entre quatro paredes, e outra é você trazer o público, né? Sentir esse calor. Como é que é pra vocês sentir esse retorno, né? Como é que foi hoje, por exemplo, a experiência de ter se apresentado aqui na Estácio? Eu tava dizendo pra uma menina que essa foi melhor do que lá na sala. O professor e pra nossa turma a gente se garantiu, assim, a gente arrebentou. E a peça original é com o Saulo, mas ele tá sem voz, não conseguiu vir. Aí a gente conseguiu O Lucas. Eu cheguei ontem, comprei o roteiro e vim hoje. Foi Muito sobre intenso isso, também. Eu cheguei e o menino com o texto decorado, como foi? Foi assim, né? A gente, o professor Daxon, ele me fez o convite, né? E eu chamei a galera. E o Saulo, que é o diretor roteirista, também é o ator da peça, tá sem voz, né? Ele é professor de filosofia, dá aula em muitos lugares. Aí eu falei, a gente não pode deixar perder essas oportunidades, né? Tipo assim, a arte ela tem que entrar em lugares em que ela não tá 100%, em que tá mais adormecida. A gente tem que levantar esse público, levantar essa galera pra ver, pra aguçar essa curiosidade. Aí eu falei, então vamos dar um jeito, qual que é o jeito? Toma aqui o roteiro, se vira. Sim, e a gente meio que se virou, assim, e aí lá no TJA a gente lidou muito bem com essa coisa da plateia, né? Porque a gente começou apresentando no Morro do Ouro, Sim. que é um teatro de bolso que tem no anexo do TJA, que só cabem 90 pessoas. Sim. E aí a gente vai se acostumando, assim, vai crescendo, aí veio pra cá, já receberam outros convites, né? Sim. E aí a gente tá começando a se familiarizar, uma coisa que antes era muito, muito grande, um bicho de 7 cabeças, muita gente, a galera desconcentrada, né? As pessoas passando. Hoje em dia já não tanto também pelo trabalho, pelos exercícios que o nosso professor, ele é muito, sabe, muito técnico. Sim. Então ele nos aguça essa provocação de
de estar sempre atento, sempre em estado de pantera, sempre vivo. Sim. E foi bom. A gente... Acho que esse foi o de menos, eu acho, da plateia. Acho que mais foi o negócio de eu me adaptar ao grupo que já estava pronto. Eu peguei o bonde andando e a gente, assim, conseguiu. E teve sempre essa sintonia forte, né? Assim, sempre tá rolando uma sintonia, assim, muito massa entre a gente. Sim. Eu não sei explicar, é muito bom. Não é mentira não, gente, é pra ficar bonito. Realmente a gente é muito amiguinho, assim, não vai entender não. Uma coisa que o professor da gente sempre fala, né? Vocês, ator é um ser que tá sempre ali em mudança, né? Vai acontecer alguma situação que você vai precisar se readaptar ao espaço que você vai ter para poder se apresentar. E a gente ficou muito com isso na cabeça, né? Isso. Tanto que a gente viu aqui só por fotos, né? Então a gente... Pronto, a gente viu as fotos, agora a gente vai se basear por essas fotos. E é incrível essa experiência, porque eu acredito que muita gente vai pro teatro, né, por a questão de timidez, perder a timidez e tal. Eu fui um que fui. E quando eu tive a primeira experiência lá no Morro do Ouro, né, a nossa primeira exibição, foi uma energia, e aqui já foi outra energia ainda mais potente, porque era outro público, era outro olhar, né? Lá a gente estava muito, assim, um pouco na zona de conforto, porque tinha os alunos, tinha o professor, pessoas que a gente já tinha uma vivência, né? E aqui não, foi outro olhar. Então ajuda a gente a potencializar essa nossa força interna de atuação, de atenção, de preparação, né? Eu creio que é isso. Quem vive o teatro aqui na cidade sabe como o Estado abraça o CPBT, né? Principalmente as obras que eles são produzidas, né? Há muitos espetáculos do CPBT no Festival de Guaramiranga, no Festival de Fortaleza, nos festivais espalhados pela cidade, e existem muitas potências que saíram do CPBT, né? O Silvério Pereira, por exemplo, já foi professor do CPBT, muitas figuras que fizeram o curso, eles foram para o Jesuíta Barbosa, por exemplo. Inclusive, só um adendo, até a Juliana, que é uma das professoras hoje, também é uma grande atriz, ela tem peças em exibição. E como é que vocês enxergam isso, essa potência de levar, né? Porque eu acho que quando vocês começam a sentir o retorno, o calor do público, vocês começam a sonhar mais alto e conseguir tentar abraçar outros lugares, né? Como é que vocês pensam nisso? Porque o CPBT, ele, historicamente, tem isso, né? Sim. Como eu disse, né? O Estado, ele abraça a conclusão do CPBT, ele abraça a conclusão do curso ofertado pelo TJA. Como é que vocês enxergam isso? Porque chora Silvério Pereira. O Estado, ele abraça, e eu digo até mais, eu tenho uma vivência de um pouco da vivência fora do estado e conheço um pouco da arte em outros estados, né, em outros lugares, e é uma referência brasileira, assim. O CPBT, ele é um curso completo de como atuar, de como se pôr em público, né, de como fazer o seu estado ser um estado de presença, de pantera e tudo. E eu vejo com certeza que o estado, ele dá essa força. Mas aí, se a gente também não correr atrás, a gente não lutar, não ir junto, esses espetáculos que foram para festivais e tudo, é porque os atores, a galera dos bastidores tá lá, pelo amor de Deus, deixa eu apresentar, vamos se inscrever num negócio e no outro, porque ao mesmo tempo que o Estado dá, de certa forma ele nos tira, né? Porque ele não nos dá ele dá o curso, se virem. Sim. E aí não dá um amparo total. Um amparo pra gente fazer e continuar seguindo. Então é muita garra mesmo. Teve o espetáculo Covil também, que tá super em alta agora, né? No Toró da também. Cultura aqui do Ceará, Toró. E é uma galera que, tipo, concluiu em 2019, já faz 3 anos e tá aí. E você vê que é uma luta diária. Se os atores, as pessoas que participam não tiver em cima, não tiver, o Estado, ele não chega com a oportunidade. A gente tem que correr muito, muito atrás. Porque é um funil, vai diminuindo cada vez mais, sabe? As portas vão cada vez mais sendo fechadas. Entendo. E fica mais complicado. Só que é isso, a garra, né? A resistência, porque o teatro, ele é resistência. E eu acho que a gente fica aquela coisa de levantar a bandeira do CPBT, não como uma obrigação, mas como um orgulho, né? De levar, naquela coisa, você tem que ir porque você fez CPBT, você vai, tem que mostrar, não, porque a gente vai, porque a gente quer mostrar, a gente se sente, né? Se apropria do curso, se apropria das pessoas que ajudaram a gente, que estiveram torcendo pela gente, do Joca, nosso professor também, que aquele homem é potência pura, aquele homem ali. Maravilhoso. Galera,
Muito, muito, muito obrigado pelo espaço que vocês deram, pelo tempo que vocês deram. Essa troca é muito massa, tá certo? Você quer falar alguma coisa? Foi muito boa a apresentação de vocês, realmente é algo que tocou muita gente. O final ali, a gente arrepiou todinha, eu tava conversando com a Larissa, a gente já se arrepiou toda. Meus parabéns e vamos continuar, porque arte é resistência mesmo. E obrigada, gente. Sem plateia não existe teatro. Sim, exatamente. Muito obrigado de coração por acolher a gente, acolher nosso espetáculo, acolher todo mundo. Gratidão mesmo. É isso, galera. Obrigado.